Então agora a gente começa realmente a matéria de métodos heurísticos. Tá? Então vamos fazer a introdução às heurísticas de otimização. Vamos ver hoje então duas heurísticas bem simples assim. Uma para busca local, ou seja, elas vão parecer bastante, pelo menos com a ideia em geral daqueles algoritmos de descida que a gente viu na aula passada, né? E uma heurística para busca global, tá? Que vai ser capaz de encontrar o ótimo global do problema, você vai ver que vai ter um custo computacional assim gigantesco. Beleza? Que a gente vai ver também mais para frente que esses dois casos aqui a gente vai acabar utilizando em algum lugar nos nossos códigos essas ideias também. Beleza? Então, vamos lá. Motivação então para desenvolvimento de métodos heurísticos e posterior aplicação é que eles conseguem resolver os problemas assim com as maiores complexidades que possam ter. Então notem, a gente pode ter uma função objetivo não diferenciável, que não seja contínua, que pode ter um problema multimodal, ou seja, tem vários mínimos locais, como é que eu acho isso aqui? Pode ter problemas lá de funções descontínuas, então, por exemplo, chega uma parte aqui que a função tem um salto. Isso aqui com gradiente, quando o gradiente chega aqui, ele perde a noção do que está acontecendo e diverge. Tem variáveis contínuas discretas, as duas ao mesmo tempo. Então, vocês imaginarem aqui, a gente consegue resolver. Tá? E, por fim, a gente só usa o valor da função objetiva. Então, não precisa de gradiente, hessiano, nada. E nem ponto inicial normalmente. Vai ver mais pra frente. Então, dadas essas condições, assim, a gente consegue resolver problemas que a gente não conseguiria com os métodos que a gente viu até então, lá, quando estão ligados à otimização matemática. Então, aqui no contexto do grupo, desenvolveu esse algoritmo 6 anos atrás, o algoritmo grupo de busca, o SGA, e aplicou ele para diferentes problemas. Então, começando lá com problemas de treliço, tá aqui sempre aqueles casos mais marrentos, né, com size, shape, topology, restrições de frequência, etc, etc. Nós utilizamos para otimização de pórticos metálicos. É, chegamos a utilizar também para aqui sistemas de controle passivo de vibrações, então bem similar ao que acho que o Rubens apresentou. Então aqui, só que no caso, em vez de ser uma torre, seria um pórtico, né, um edifício, com sujeito aqui a um carregamento que me parece de sísmico. Então a resposta da estrutura sem o sistema de amortecimento está aqui em vermelho, com o amortecimento está em azul. Há uma atenuação bem grande da amplitude aí dos deslocamentos máximos. E as variáveis de projeto, que no caso eram friction dampers, né? Amortecedor por fricção, seria lá a rigidez e a força que está aplicada em cada um. Beleza? Então, aí a aplicação vai depende mais da imaginação da gente do que qualquer outra coisa. Então, novamente, a gente tem a nossa formulação geral. Como nós fizemos anteriormente, vamos começar sempre para os problemas sem as restrições. Igualdade e desigualdade. Vamos manter somente aqui as restrições de caixa. Então, nosso problema é encontrar o vetor x estrela que minimiza o valor da função f nesse intervalo aqui, tá? Nessa hipercubo aqui. Em uma dimensão seria um intervalo. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa função, ponto 1 vezes cosseno de 2x. Aqui está faltando um x. Ponto 1 vezes x vezes cosseno de 2x. Como é que a gente pode achar então o mínimo dessa função? Então, notem, se a gente estivesse lidando com gradiente, a gente iniciasse um ponto qualquer como esse aqui, ele ia descer a ladeira até chegar nesse pontinho aqui. Então teria necessidade de começar um pouquinho para lá do cume aqui da montanha para fazer ele descer para cá, ou
em qualquer ponto aqui anterior a 6. É, só que a ideia aqui é a gente bolar uma regrinha que a gente consiga resolver esse problema. Tá? A gente não quer mais utilizar um formalismo matemático. Então, por isso que se chama aqui de heurística de otimização. Então, o que são assim os problemas ou as limitações que aparecem quando a gente quer utilizar a otimização baseada em gradiente? Ela vai exigir que a função objetivo e as suas derivadas sejam contínuas, ou seja, em cada interação a gente vai ter que ter informação de f e também de gradiente de f. Então tem problemas onde a gente encontrar esse gradiente é muito difícil ou impossível. Então só vai ter o valor de f. O resultado ótimo depende do ponto inicial. Tá? Como eu comentei no slide anterior, se você começar à esquerda do cubo, ele vai chegar nesse mínimo local, ou vai chegar onde a gente quer, se nós começarmos aqui a algum ponto à direita aqui do topo da montanha. E normalmente, assim, de forma padrão, não consegue lidar com variáveis discretas. Então, a gente mais se aproxima de um problema de engenharia, mais as coisas vão se tornando discretas, por limitação de construtiva, por limitação de fabricante, por N motivos. Beleza? Então, esses são os problemas que aparecem. Então, o que a gente quer fazer é tentar gerar alternativas que supram essas deficiências. No algoritmo de otimização heurístico, ele sempre vai ter duas características. Tá? Em inglês aqui, são palavras bem parecidas, mas o significado fica bem diferente, que é exploration e exploitation. O tal do exploration, que seria no nosso caso exploração ampla, global, seria a habilidade do algoritmo de varrer ou identificar várias regiões no domínio, até encontrar aquela onde o nosso ótimo global está localizado. Tá? Então a exploration está ligado com a busca global, tá? A habilidade de fazer busca global do algoritmo. Já o exploitation seria a habilidade do algoritmo de refinar essa região do interesse. Então a ideia aqui, para esse problema anterior, era: eu preciso de um algoritmo que consiga varrer esse domínio inteiro e decidir que meu ótimo está numa sub-região, por exemplo, nesse intervalo aqui. Então o exploration seria a habilidade do algoritmo de chegar em algum ponto dessa região aqui. O exploitation, o que é? É refinar a solução nessa região do interesse. Então é dado aqui um ponto promissor, ele chegar e cravar lá no pontinho onde minimiza a função. Beleza? Então, no nosso caso em português, a gente pode definir aqui como exploração global e exploração local. Tá? Então, não tem, pelo menos eu não conheço uma palavra associada a exploitation. Beleza? Então, qualquer algoritmo que a gente vai trabalhar, a gente tem que investigar, estar ciente dessas duas habilidades dele. Normalmente, os algoritmos vão ter vários parâmetros para serem setados, e a setagem dos parâmetros vai colaborar com uma ou outra característica. Beleza? Então, vamos tentar ver operadores ou algoritmos de otimização para um passo ou para outro. Então, primeiro aqui, vamos tentar lidar com o tal do exploitation, ou seja, tentar fazer uma busca local. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos tentar imitar o algoritmo de descida do gradiente, só que sem ter informação do gradiente. Como é que a gente pode imitar aquele cara sem ter essa informação do gradiente? Vamos voltar aqui na nossa figura e tentar fazer isso na prática. Notem, vamos escolher um ponto qualquer aqui. Ponto aqui. Se eu não tenho informação do gradiente, eu não sei se é melhor ir para a direita ou para a esquerda. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma forma, sortear. Tá? Então, no meu ponto atual, vamos chamar aqui um xt atual, ou seja, esse ponto que eu estou, eu tenho que decidir se eu vou para a direita ou vou para a esquerda.
Como é que eu posso fazer isso sem criar um enviesamento muito grande? Eu posso sortear. Eu vou um pouquinho para a direita ou vou um pouquinho para a esquerda. Como é que eu faço esse sorteio? Eu pego e perturbo esse ponto com uma variável aleatória. Tá? Então, lá no MATLAB, se vocês usarem o comando rand n, ele amostra um número aleatório que segue uma variável normal, com média 0 e desvio padrão 1. Como ela é uma variável aleatória normal, se vocês lembrarem de probabilidade lá, o que acontece? A média vai ser o centro lá do nosso sino, média 0, e quando eu amostro uma variável aleatória normal, essa amostra pode estar um pouquinho à direita ou um pouquinho à esquerda. A maioria dos pontos vai estar concentrado bem ao redor da média, e os pontos mais distantes vão ser amostrados eventualmente. Tá? Então, para seguir essa distribuição de probabilidade da nossa variável aleatória. O comando em si, randn, então, como ele pode ser tanto acima ou abaixo de zero, ele vai decidir aí aleatoriamente se vai para a direita ou vai para a esquerda. O quanto ele vai para a direita ou quanto ele vai para a esquerda, aleatoriamente, vai depender do desvio padrão da nossa perturbação. Então, o RAND vai nos dar aí uma variável aleatória, uma amostra de uma variável aleatória gaussiana com média zero e desvio padrão 1. Tá? Esse desvio padrão 1 pode ser muito grande ou muito pequeno, dependendo dos problemas. Tá? Se eu quiser setar o desvio padrão aqui, eu simplesmente multiplico esse RAND-N por uma constante. Vamos chamar que essa constante de alfa. Se eu multiplicar RAND-N por alfa, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando o desvio padrão da minha amostra em alfa. Beleza? Então, alfa vezes RAND-N vai me gerar uma amostra de uma variável aleatória com média zero e desvio padrão alfa. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos sortear um ponto ao redor do nosso ponto atual, somando a ele alfa vezes randiano. Esse randiano vamos chamar de variável xi aqui. Tá? Então, esse xi vai ser o próprio comando lá, randiano no MATLAB. Ou seja, alfa vezes uma amostra de uma variável aleatória gaussiana com média zero e desvio padrão. Ou seja, vamos somar aqui uma amostra de uma variável aleatória com média zero e desvio padrão alfa. Dessa forma, o nosso algoritmo ele vai caminhando até decidir parar. Beleza? Então a gente vai atualizar o nosso ponto utilizando esse critério aqui. Então, em formato de algoritmo, o que isso vai fazer? Ou intuitivamente o que ele vai fazer? Se eu sortear um valor à direita, eu vou pegar e vou avaliar a função objetiva nesse ponto. Por exemplo, sorteei esse ponto aqui. Se eu avaliar a função objetiva nesse ponto, eu vou ver que ela vai ser maior do que a função objetiva no ponto que eu já estou. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou subir, eu quero descer a montanha. Então, ele vai pegar, não vai fazer nada, vai ficar onde está. E vai fazer isso até sortear um ponto que esteja abaixo, aqui à esquerda. Porque eu vou avaliar a função objetiva nesse ponto. Ela vai ser menor do que o meu ponto atual. Eu vou, então, caminhar daqui para cá. E assim por diante. Vou caminhando sempre que eu conseguir encontrar um ponto que tenha o valor da função objetivo menor do que o anterior. Beleza? Essa é a ideia aqui do nosso algoritmo mais simples aí para exploitation. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Escolher um ponto inicial, que vamos chamar aqui de xbest. Então, vamos escolher aleatoriamente no domínio. Vamos avaliar a função objetiva nesse xbest e começar a repetir esse procedimento que a gente acabou de ver. Tá? Então, deixa eu passar aqui para o MATLAB para a gente ver em funcionamento esse algoritmo. Se alguém colocou alguma coisa. Professor, Pode falar. só poderia repetir só o que é o QC mesmo? É uma. Deixa eu voltar ali no slide.
é uma variável aleatória com média zero e desvio padrão unitário. Ok, é o resultado do RAND-N, no caso. Exatamente. O Randiane Ok, seria uma amostra dela. ok, obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo agora o MATLAB e o slide do lado, né? Isso. Beleza. Tá, então vamos lá. Então o código que tem lá no Moodle vai ser esse aqui. Heurística para descer. Basicamente, seria o mais simples que a gente tem. Então ele vai começar aqui, vai criar algumas variáveis globais para definir o custo da busca e o número do problema. E da mesma forma que a gente tinha anteriormente lá, ele vai plotar aí o probleminha em análise. Então como é que ele vai funcionar? Você vai escolher um ponto inicial, onde você vai começar a busca. No nosso caso aqui ele está começando a busca em x igual a zero. Então seria o nosso ponto inicial é bem à esquerda ali. Deletar as outras coisas que tinham aqui. Nesse ponto, vamos escolher um valor de alfa também, ou seja, daquele parâmetro que vai multiplicar o nossa variável aleatória. E o número máximo de iterações igual aí a 100, por exemplo. Tá? Então, feito isso, vamos calcular o valor da função objetiva nesse ponto inicial e definir tanto o xbest, o fbest, como esse ponto e o valor da função objetiva dele. Feito isso, a gente começa a iterar. Tá? O que vai ser as iterações? Ele vai gerar um novo ponto xt. Vamos ver aqui. Ele vai gerar um novo ponto xt, perturbando o nosso ponto atual. Tá? Então, aqui no código, vai perturbar o que é o nosso xbest até então, por alfa vezes o nosso randiano. Beleza? Nesse ponto perturbado, ele calcula o valor da função objetivo e compara. Se o valor da função objetivo nesse novo ponto for melhor do que o que a gente tem até agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar e dizer que o novo ponto vai ser igual ao nosso xbest e atualizar o valor da função objetivo. Se atualizou, ele vai imprimir, se for o probleminha 6, atualizar o valor de t e continuar iterando. Tá? Então ele só atualiza a nossa variável, nosso ponto, nosso melhor ponto, se a gente encontrou um ponto melhor, ou seja, um ponto cuja função objetivo, o valor da função objetivo seja menor do que a gente já tinha até então. Beleza? De forma geral aqui, o xi é uma variável aleatória que a gente vai chamar aqui de conveniente. Então, normalmente vai ser uma variável aleatória normal com média zero. Pode ser outras distribuições e tal, mas normalmente isso aí vai ter média zero. Então, para esse caso, vocês podem ir testando o algoritmo ali, vendo o que está acontecendo. Se eu mandar rodar esse cara aqui, deixa eu colocar um ponto de parada. Ele vai me plotar aqui, então ele começou em x igual a zero, foi caminhando, deu uns saltos aqui até encontrar a região do ótimo. Essa região do ótimo, o que ele encontrou ali? X igual a 1,71 e FPT igual a menos 0,16. Então está bem próximo do que é considerado o ótimo local daquela região. Beleza? Então o que a gente tem aqui? Por que eu chamei essa estratégia de exploitation, exploração local? Ela tem a mesma limitação que ela não exige o gradiente, tá? Então é só o valor da função objetiva que a gente está utilizando. Só que ela tem aquela mesma limitação dos algoritmos com gradiente. Ele vai tender a convergir por um ponto onde a função objetiva para mínimos locais. Beleza? Então essa é a ideia desse método. Bem intuitivo e tal. Outra coisa, ele lida com problemas com variáveis discretas. E o que você vai ter que fazer é modificar a forma dessa perturbação.
ao invés da gente somar uma variável aleatória aqui, o nosso xbest ele vai ter que ser perturbado, seja um valor acima ou abaixo, numa lista ali de valores discretos disponíveis. Então também a gente consegue lidar facilmente com variáveis discretas utilizando essa abordagem. Beleza? Então isso seria uma heurística bem simples para otimização local. Uma bem simples para otimização global, para a tal da exploration, é, bem simples, não, acho que é a mais simples possível, é sortear aleatoriamente pontos no domínio e escolher o melhor ponto desse sorteio como um ótimo global, tá? Como a nossa melhor solução, vamos dizer assim. Tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai começar a gerar pontos. Tá? Então, vamos escolher, como a gente tinha anteriormente, escolher um ponto inicial xbest, avaliar a função objetivo nele, setar aí um número máximo de iterações, começar a iterar. Então, a gente agora gera um novo ponto num sorteio. A gente vai sortear um novo ponto aleatoriamente no domínio. Agora, para fazer esse sorteio no domínio, o que a gente faz? Ele vai ser o lower bound das variáveis de projeto, mais o range das variáveis de projeto, ou seja, o upper bound menos o lower bound, vezes uma variável aleatória uniformemente distribuída entre 0 e 1. Beleza? O que ele faz esse comando? Se nós voltarmos aqui para o nosso problema, o que ele vai fazer? Ele vai sortear um ponto utilizando aquela forma. Vai ser o lower bound, ou seja, 1, mais o upper bound menos o lower bound, ou seja, 6 menos 1, 5, vezes o nosso QC. Agora, o QC ele segue uma distribuição uniformemente distribuída entre 0 e 1. É uma distribuição uniforme entre 0 e 1, quer dizer, cada vez que eu sorteio alguma coisa com essa distribuição, vai cair aí um valor entre 0 e 1. 0, 0.2, 0.3259, 0.872 tem a mesma probabilidade de cair em qualquer ponto desse intervalo. Se eu multiplico esse intervalo por 5, ou seja, vai ficar sempre 1 mais um número entre 0 e 5. Ou seja, vai sortear aleatoriamente 1 mais um ponto de 0 e 5. Ou seja, uma hora ele vai cair aqui onde a gente tem interesse. Beleza? Então, seria o algoritmo mais simples possível que a gente tem. O que ele vai fazer? Sortear esse ponto aleatoriamente no domínio, avaliar o valor da função objetiva nesse ponto. Se a função do valor objetivo, se o valor da função objetiva nesse ponto for menor do que o melhor valor encontrado até então, eu digo que esse ponto é o novo xbest e que o valor da função objetiva dele é o nosso novo f de xbest. Vou verificar o critério de convergência, normalmente é o número máximo de iterações. Se convergiu, eu seto o último xbest encontrado como meu ponto ótimo. Se não convergiu, volto para o meu passo 2 e continuo amostrando. Beleza? Para mostrar essa variável aleatória entre 0 e 1 no MATLAB, o comando é rand. Tá? Então, se digitar rand na linha de comando, ele vai sortear aí alguma coisa entre 0 e 1. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. Está no MATLAB aí. Tá. Vamos abrir o código para dar uma olhadinha nesse segundo algoritmo. Então, o algoritmo global ele tem a mesma estrutura que nós tínhamos anteriormente. A única diferença que ele vai ter vai ser aqui na geração do novo ponto. Não vai ser mais uma perturbação ao redor do ponto anterior, vai ser aqui qualquer ponto do domínio. Beleza? Deixa eu ver para que problema está programado. Vamos colocar aqui para o problema 6. O x0, vamos colocar o x0 igual a 1, como nós tínhamos anteriormente. Os bounds vamos colocar como 1.
e 6. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Acho que isso. Então funcionou. E deu aqui um XOPT de 4,72, FOPT de menos 0,47. Então, se nós olharmos para a nossa figura, está mais ou menos também na região onde a gente tem interesse aqui. Para encontrar esse valor, a gente fez com 100 interações. Tá? Então, assim, para problemas em 1D vai ficar bem trivial aí a solução que ele encontra, o resultado. O problema vai ser quando o nosso problema da otimização ficar muito grande. Não, desculpe. O problema vai ser quando a gente passar para uma dimensão um pouquinho maior e também quando o próprio domínio do nosso problema começa a aumentar. O problema pode ser bem simples, só que se o domínio for grande, ele vai ter dificuldade em encontrar uma amostra num, num ponto legal. Tá? Então, por exemplo, aqui no código, a gente tem o problema 5, que é minimizar x ao quadrado. Seria o problema mais simples possível. Tá? Então deixa eu voltar aqui para o otimizador global. Para eu minimizar x ao quadrado, se o meu problema tiver um intervalo pequeno, então, por exemplo, se o... Vou começar aqui em 10. Aqui Se o meu intervalo for pequeno, por exemplo, sei lá, entre menos 2 e 2, eu provavelmente vou conseguir um valor bem legal para minha minimização de f igual a x ao quadrado. Então aqui eu obtive 0,07, um FPT de 0,005. Tá? Então, o mesmo problema, super simples. Se eu aumentar aqui os meus bounds para mais ou menos 200, o resultado já começa a deteriorar. Tá? A gente já vai lá para uma função objetiva de 3 quando ela tinha que ser 0. Então, ele eventualmente vai escolher o ótimo, encontrar um resultado ótimo, só que isso pode demorar a eternidade. Então, se a gente passar aqui para mais dimensões, mesmo sendo um problema simples, vai se tornar um parto aí ele encontrar uma solução legal. Beleza? Então, esses seriam os dois casos extremos. A heurística mais simples para busca local e a heurística mais simples para busca global. Então, aqui, da busca local que eu apresentei ali do código que vocês têm, ela ainda depende do x0, ou seja, eu não tenho lá muita vantagem em relação aos algoritmos com gradiente. Pergunta para dar a resposta que ela consegue lidar com variáveis discretas, consegue. Só tem que mudar a forma da perturbação. E o segundo o principal problema dessa heurística para busca global, o que é? A convergência pode ser muito longa. Tá? Então, mesmo para um problema discreto em uma dimensão, o troço pode ser muito grande. Quanto mais para um problema real, aí, bem mais complicado. Beleza? Pergunta: a gente consegue misturar esses dois caras para fazer um algoritmo melhor? Essa vai ser cenas para o próximo capítulo. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam como tarefa aqui de para a próxima semana, para vocês fixarem o conteúdo. Vocês vão pegar e resolver o mesmo probleminha ali, esse problema 1D, combinando os dois algoritmos. Tá? Então, resolvam esse probleminha bem simples. E tem aqui mais 3 funções que são chamadas de funções testes para otimização global. São funções analíticas com formato fechado ali matemático, só que cada uma tem peculiaridades. Então, por exemplo, essa Goldstein Price, ela tem mais de um mínimo local e só um mínimo global.
Então você tem que dar um jeito de fugir desses locais para encontrar esse global. A função de Brannin, isso em duas dimensões. A função de Brannin também em duas dimensões, ela tem três mínimos globais. Aqui a ideia é testar, rodar várias vezes o algoritmo e ver se ele consegue identificar esses três mínimos globais do problema. E a função de check é uma função de 4D que tem um monte de mínimo local e só um global. Tá? Já fica bem mais complicadinho. Tá? Então vocês conseguem encontrar a expressão para essas três funções e até o arquivinho MATLAB delas nesse linkzinho aqui. Tá? Só cuidado, tem um espaço aqui que tem que tirar para conseguir acessar o site. Tá? Então, primeira coisa é tentar combinar esses dois caras para resolver esses quatro problemas. Tentem resolver, tipo, para cada probleminha, tentem testar os parâmetros ali, aquele valor de alfa. Tentem, por exemplo, resolver ele lá, rodar o problema umas 4, 5 vezes e ver se você chega sempre no mesmo resultado. E, como segundo tarefa, tentem, olhando essas ideias que a gente viu hoje, ver se vocês conseguem bolar um outro algoritmo de otimização, tá? Baseado nessas ideias. Então tentem usar a imaginação aí para conseguir bolar alguma coisinha diferente, eventualmente nova aí do que vocês já viram. Perguntinhas, dúvidas, comentários, pessoal? Putz, aqui agora que eu vi o troço do slide aqui. Quando for coisa assim, me avisem por voz. Às vezes não enxergo o que aparece no site, no chat aqui enquanto eu falo. Então, beleza, pessoal. Fica aí a missão para vocês. Se tiverem dúvida, podem ir escrevendo. E nos vemos aí na próxima quinta-feira para começar aí a ver uns algoritmos com combinar essas ideias e trazer novas para a gente ter coisas mais úteis aí.